Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vim aqui para contar um pouquinho para vocês sobre um artigo que a gente publicou na página agora no fim de semana, que ele se chama Neuroscientific Insights, Attention, Working Memory and Inhibitory Control, que ele fala então insights da neurociência, atenção, memória de trabalho e controle inibitório. Esse artigo ele é muito legal porque ele acaba trazendo pra gente, ele nem é um artigo tão novo assim, ele é um artigo de 2016, mas ele acaba trazendo algumas questões muito importantes pra gente, né? Principalmente a gente que trabalha com pessoas autistas, pequenininhos, ou até com as outras questões de neurodesenvolvimento, né? Principalmente o fonoaudiólogo. O que é que a gente tem feito pela memória dos nossos pacientes? Será que a gente, como fonoaudiólogo, a gente consegue estimular e a gente é formado ou estuda de fato para saber qual é o tipo de memória que a gente está estimulando nos nossos pacientes e, às vezes, por que as coisas não dão tão certo, né? Será que a gente não está fazendo alguma coisa errada? Esse artigo, ele traz um exemplo muito legal, que ele fala o seguinte, que existem dois mecanismos, né, de funções executivas e de autorregulação nas crianças, o top-down e o bottom-up. Qual é a diferença entre eles? Ele dá um exemplo de crianças, por exemplo, na educação infantil. Na verdade, assim, as crianças, quando elas entram na educação infantil, elas precisam ser estimuladas em relação ao foco, atenção e memória de trabalho. Porém, a gente acha que essas habilidades, elas começam na educação infantil, mas não. Essas habilidades, elas já começam por volta de 6 a 12 meses. Então, quando o bebê está lá por volta de 6 a 12 meses, ele já começa a ter os primeiros sinais de controle inibitório. Claro, não é um super controle inibitório, mas já é um sinal. Ele já começa a ter alguns sinais também de memória de trabalho. Claro, não é uma super memória de trabalho, mas já é um começo. E a gente às vezes acha que as crianças, quando chegam na educação infantil, é aí que elas vão começar, e não é. Então, quando a gente fala de intervenção precoce, a gente fala de alguns atrasos, a gente não está falando do atraso que a gente começou a reparar por volta de 2 anos. A gente está falando do atraso que começou lá atrás, quando essa criança já tinha de 6 a 12 meses, né? E ele traz um exemplo muito legal. Por exemplo, quando a gente joga Uno com as crianças na educação infantil, né? Então, o Uno, ele parece um jogo bobo, mas de bobo ele não tem nada. A criança precisa reter informação, ela precisa focar na informação, ela precisa ter uma flexibilidade cognitiva, ela precisa reconhecer os números, ela precisa reconhecer as formas, as cores, né? Nem tanto os números, mas as formas, as cores, as regras. E o que faz a criança conseguir ter essa regulação, né? O que faz a criança conseguir ter colocar em prática essa ordem, né, essas ordens de função executiva, são o top-down, né, são o processo de top-down. Quando eu tenho uma criança que, por exemplo, ela não entendeu o Uno, ela tem uma dificuldade ali, ela tem uma desregulação emocional, eu estou falando de um outro sistema, muito mais primário, né, que está relacionado ao sistema límbico, que é o bottom-up. Por que isso é importante? A gente fez uma página lá no nosso Instagram. Por que isso é importante? Porque a gente precisa saber como que tá as funções executivas dos nossos pacientes. Claro que muitas vezes a gente tem a oportunidade de mandá-los, né, dependendo da idade, para fazer uma avaliação neuropsicológica, mas às vezes a gente não tem, né, ainda, ou a criança não tem idade, ou às vezes a família não tem condições de avaliar essa memória. Então, que a gente que nós sejamos então as pessoas que vão avaliar a memória dessa criança e também estimular para orientar os pais, né? De nada adianta, por exemplo, eu trabalhar com algumas questões mais acadêmicas, mais formais acadêmicas, se eu não trabalhei lá atrás, como por exemplo no jogo de Uno. Quantas crianças nossas, às vezes com 5 anos, chegam pra gente trabalhar letras, números, e a gente não consegue sair do 1, 2, 3? Quantas crianças chegam para trabalhar algumas outras questões mais acadêmicas e a gente não trabalhou e não foi trabalhado na escola também o repertório lá de trás, né? Então, Pílulas de hoje é pra gente ficar atento e pra gente aprender a trabalhar com essas questões de memória, né? Memória de curto prazo, memória semântica, memória episódica, né? Porcamente falando, a memória semântica, ela tá relacionada com a memória episódica, né? Então, a gente precisa começar a prestar atenção nisso e começar a estudar um pouco mais esses processos de memória. Se você tem um paciente que ele tem uma dificuldade acadêmica, muito provavelmente ele tem uma questão aí no funcionamento top-down, né? Que o top-down, ele é relacionado ao sucesso acadêmico. Então, antes da gente entrar de fato na letra, no número e nessas questões acadêmicas, vamos pensar
qual é o repertório que vem antes, o que é que a gente precisa estimular antes para a gente poder chegar lá. Senão, a gente fica rodando em círculo e a nossa terapia não anda.